Fala Dev, tudo em riba? Pedro Meneghel aqui e esse é mais um vídeo da série Desafio de Codificação. E bora lá, né? Esse aqui é o desafio número 2, vamos direto ao ponto. Ou para hoje, o que temos como desafio é o que? Complete o método ou função para converter palavras delimitadas por hífen, underline e espaço para camel case. Primeira palavra na saída deve ser escrita em maiúsculo, somente se a palavra original já estiver em maiúsculo. Conhecido como Upper Camel Case, também frequentemente chamado de Pascal Case. E as próximas palavras devem ser sempre escritas com a primeira letra em maiúsculo. Então aqui tem um exemplo da string The Stilt Warrior, né? Daí ele está aqui com underline, aliás, com hífen. Aí a conversão final tem que ser da forma que está aqui, Camel Case. Segundo exemplo, ele está com a primeira letra em maiúsculo da primeira palavra, né, seguida por separações por underline. Então ele vai converter deixando a primeira letra maiúscula. É a mesma coisa que se estiver intercalando underline com if, e aqui eu coloquei espaço, né? Então se fosse um espaço aqui também, ele teria que ter esse retorno aqui. Beleza? Então vamos direto para a mão na massa. Então para isso eu já vou criar aqui, né? Eu tenho o arquivo, como sempre, no desafios, o arquivo que faz os testes, né, para ver se está entregando da forma que nós precisamos, né, conforme está descrito aqui, e o arquivo de solução que a gente vai codificar aqui a resolução do desafio. Então, aqui a gente já tem aqui o arquivo de testes e ele está testando o método toCamelCase, né? Então vou partir desse princípio, vou dar um export default function para a gente já poder testar, utilizar depois aqui, né, nos nossos testes. E aí, to camel case, tá? E aí ele vai receber uma string como parâmetro, beleza? Para a gente ir testando aqui, eu vou deixar meu terminal aberto e vou dar um console log. E aqui ele vai te chamar to camel e vai passar a string aqui, beleza? Só vou dar um retorno aqui, tá? Só pra gente testar, então deixar aqui, né? Pedrão da manutenção. Manutenção, beleza? Então se eu rodar aqui, deixa eu entrar dentro da pasta challenge 2 node solution. Então tá lá, Pedrão da manutenção. Não é assim, né, que deveria retornar, mas só pra gente ver aqui como ele está se comportando, tá? Beleza? Então o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que identificar os espaços, os hífens ou o underline para então fazer a substituição, ok? Então para isso eu vou criar aqui uma constante words, né? E aí eu vou pegar a string que eu estou recebendo e vou fazer um split, né? Esse comando split, o que ele vai fazer? Conforme o parâmetro que eu passo aqui dentro, ele vai quebrar minha string em pedaços e vai gerar um array, né? E aí o array ele vai conter as quebras, cada posição do array vai conter as quebras da string conforme o delimitador que eu coloquei aqui. Só que, por exemplo, se eu fizer isso aqui, né, eu passo um parâmetro, ele vai quebrar sempre que tiver ocorrência de hífen, mas não vai ter ocorrência e não vai quebrar, por exemplo, de underline ou de espaço, né? Para eu fazer várias quebras, eu teria que fazer ir quebrando aos poucos. E aí, tipo, eu faço um split aqui, depois dou um const words 2, por exemplo, e dou um words, né? Eu vou cascateando, vamos dizer assim. Não é legal. O interessante é que aqui o split ele permite nós utilizarmos expressões regulares, né? E aí, com o uso de expressões regulares, eu posso passar
quebras, ocorrências, né, que tipo, que eu vou verificar, não apenas uma, mas mais de uma, né? Então eu posso fazer, por exemplo, aqui, eu quero que toda vez que ele encontrar a ocorrência de hífen ou ocorrência de underline ou simplesmente uma ocorrência de espaço, ele vai fazer a quebra, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, eu vou ter que continuar retornando o str aqui, mas aí aqui eu vou retornar um console log, e aí só pra gente ver como que ele está quebrando aqui, como que ele está gerando essa constante words aqui, beleza? Então vou rodar aqui novamente, ah lá. Então pode ver que ele quebrou certinho, né? Ele achou ocorrência de hífen, ele achou ocorrência de underline e fez a quebra de acordo com essas ocorrências. Se eu colocar, por exemplo, aqui um espaço, né, ele vai se comportar da mesma forma. Se eu colocar um asterisco, aí ele não vai entender. Para ele é como se fosse um trecho único. Opa, olha lá. E aí ele vai emendar tudo. Só vai pegar a ocorrência do hífen. Beleza? Bom demais. Então a gente já conseguiu quebrar, dividir as palavras onde que tem a ocorrência de hífen, de underline e coisa e tal. Agora nós precisamos o quê? Pegar, manter a primeira letra da primeira palavra em maiúsculo, mas a ocorrência cada palavra aqui constante aqui no array, posterior à primeira palavra, que a gente vai manter do jeito que está, ele tem que ter o quê? A sua letra, a primeira letra alterada para maiúsculo. Então, beleza. Então, para a gente fazer isso, eu vou usar um outro recurso aqui do JavaScript. Mas primeiro vamos criar aqui uma constante. Parse str, né? E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o words e vamos fazer o quê? Eu vou quebrar em linha para ficar mais fácil. Vou fazer um ponto map aqui. A gente vai percorrer esse vetor, né? Vamos buscar o word, né? Então, tipo assim, para cada ocorrência, né, do vetor é uma palavra. E vou precisar também do index dessa posição, né, do map aqui do vetor. Beleza? E aí eu vou fazer o quê? Aqui está errado. Vou fazer uma função. Deixa eu só fechar o map aqui. Aliás, é uma função, né, dentro do map que ele vai receber o word e o index daquele mapeamento. E aí eu vou ver o quê? Lembra que a primeira palavra eu não posso mexer, né? Do jeito que ela está vindo, eu não posso, se ela vier minúsculo aqui, eu tenho que manter ela como minúsculo. É que aqui agora eu abri aqui e não terminei. Mas enfim. Então, o que eu vou fazer? Se o index for 0, igual a 0, né? Então significa o quê? Que se for igual a 0 é a primeira palavra no vetor, né? Da nossa string. Então eu não faço nada com ela, simplesmente eu devolvo a palavra, tá? Agora, se não for a primeira posição, eu vou fazer o quê? Word.share at. E aí aqui, o que acontece? O share at, ele vai pegar a posição dessa string. Então, por exemplo, rodou a primeira vez, Pedrão, né? É posição 0, não faz nada. Rodou a segunda vez, pegou, dá. Dá, ele vai falar, não é index 0, o index é 1. Então ele vai pegar a palavra, e aí essa palavra dá, ele vai pegar a primeira posição, né? Então no caso, lembra-se que no JavaScript as posições começam a partir para vetor, enfim, para qualquer coisa que manipule, que você precise de posicionamento, ele sempre inicia de 0, né? Então a posição 0 é o D. Ele vai pegar o D e a gente vai fazer o quê? Dar um to upper case. Só que daí o que acontece? Quando a gente faz isso, ele pega a palavra DA, pega o primeiro caractere e coloca para maiúsculo. Só que assim, se a gente for devolver isso aqui, ele só vai devolver o D. Ele não vai devolver o A, né? Então o que a gente faz? A gente precisa concatenar o restante.
Então daí a gente faz o quê? Então mais word.slice, a gente já viu esse slice no, no desafio passado. Aí eu falo o quê? Que eu quero pegar a palavra e cortar da primeira posição em diante. Então ele não vai ter a posição 0, ele não vai ter o D. Ele vai pegar daqui para frente, né? E para garantir que fique no camel case, aí o restante da palavra eu dou um to lower case. Beleza? Então, por exemplo, se a gente pegar isso aqui e já fazer aqui. Não, vamos dar um console primeiro. Console log. Eu gosto sempre de nomear aqui, né? Para ficar fácil de identificar. Olha lá. Então o que ele fez? Olha lá. Ó. Primeira palavra ele não mexeu. A segunda ele colocou a primeira em maiúscula, a primeira posição em maiúscula. E concatenamos o restante da string em minúsculo. Então ele fez certo para a palavra dar e manutenção. Lembrando que aqui no desafio, ele não pede para você substituir caracteres especiais. Então, por exemplo, a palavra manutenção, né, tá com um tiozinho aqui, tá com cedilha. Não é o foco do desafio agora, tá? É simplesmente fazer essa conversão de camel case, sempre identificando o hífen, underline, espaço e colocando a primeira ocorrência, né, a letra ali da palavra em maiúsculo. Beleza, só que se a gente ver aqui, ele continua como um vetor e eu tenho que apresentar isso tudo junto. E aí a gente faz o quê? Utiliza o recurso do JavaScript, a gente vai encadeando aqui, eu poderia fazer na frente aqui, mas aí vai ficar muito longo, né? Então a gente pode quebrar a linha aqui para ficar mais fácil. E aí aqui mesmo, depois que ele faz o mapeamento, que ele já tem o meu array, eu posso fazer um join. Ou seja, eu posso juntar os itens desse array, né? E aí eu posso, inclusive, colocar um delimitador. Então eu posso, por exemplo, juntar por vírgula, né? Dando vírgula espaço. Então ele ficaria assim, ó. Vamos devolver aqui agora. Olha lá, ele fica Pedrão, vírgula, espaço, dá, vírgula, espaço, manutenção. Não é o que a gente não quer nenhum delimitador. Então simplesmente eu coloco vazio aqui. E aí ele junta tudo, né? Então aqui está feito o nosso desafio. Fiz aqui bem passo a passo, né? Esse desafio aqui. Dá para minimificar isso? Dá. Então o que a gente pode fazer, por exemplo? A gente poderia resolver isso aí num único comando, né? Como sempre. Isso aconteceu no desafio 1 e aqui também a gente vai fazer. Essa é uma forma um pouco mais didática, um pouco mais longa. Funciona, né? É performático e coisa e tal. Resolveu o mesmo problema de formas diferentes. Então, por exemplo, eu posso simplesmente aqui dar um return, pegar a string que está vindo, e aí em vez de eu fazer um split, quebrar a palavra, depois percorrer, né? Quebrar as palavras, jogar dentro do array, depois percorrer esse array, verificar se é a primeira palavra, se não é a segunda palavra, ajusta a primeira letra, copia as demais letras em minúsculo e tal. Eu posso simplesmente fazer o quê? Replace. E aí esse comando replace, o que ele faz? Ele substitui trechos da nossa string, tá? E ele aceita também eu passar expressões regulares. Então eu posso, por exemplo, falar o quê? Pegar essa expressão que está aqui, só que vai ser um pouquinho diferente, tá? Pegar essa expressão que está aqui, e aí no lugar desse vírgula espaço aqui, eu posso colocar barra espaço, tá? Então ele vai procurar todas as ocorrências de hífen, underline, e o barra S, barra space, né? Esse aqui seria o identificador nessa expressão regular do espaço, né? Desse espaçozinho aqui, tá? E aí o que acontece? Como segundo parâmetro, eu falo assim, quando você encontrar essa ocorrência, você vai trocar por exemplo, eu posso fazer aqui por asterisco.
né? Então, se eu rodar aqui, ele vai fazer o quê? Olha lá, ó. Ele vai encontrar, ainda está faltando uma questãozinha aqui na nossa expressão, mas ele vai encontrar ali e vai substituir por asterisco. O que acontece? É que aqui está faltando coisa dessa expressão, que ele é um pouquinho diferente do comportamento daqui, tá? Então, assim, mas deu para pegar a ideia, né? Ele simplesmente ele pega a ocorrência que ele encontrou na primeira e substitui por alguma coisa que eu passo no segundo parâmetro. Só que o que acontece? Ele só está fazendo para a primeira ocorrência. Tá vendo? Ele não está olhando as demais. Então aqui, para a gente resolver, para ele percorrer toda a string, a gente vai fazer o quê? Primeiramente, eu vou passar um barra W e depois um barra G, explicando. O G, ele faz o quê? Ele procura todas as ocorrências, aliás, as ocorrências do que a gente está querendo filtrar aqui, na string toda, e não só a primeira. Como assim? Nesse exemplo aqui, no Pedrão traço da manutenção, ele achou a primeira ocorrência. A primeira ocorrência do que nós estamos procurando aqui foi o hífen. Como ele achou, ele parou de procurar. O G, ele simplesmente vai falar o quê? Que ele vai, mesmo que ele encontrou a primeira ocorrência, ele vai continuar procurando na string e ver se tem outras ocorrências. Tá? O barra I, o G é para isso. O I é para ele ser indiferente ao case, né? Indiferente se é maiúsculo ou minúsculo. Então, para ele, tanto faz. Ele encontrando, ele vai achar. E o barra W, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, que nem por exemplo, ele achou aqui o hífen, só que ele vai trazer também essa primeira letra aqui, após a ocorrência que ele achou. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer o quê? Eu achei. Então, eu vou tirar esse cara aqui e esse cara aqui eu vou ter que colocar como maiúsculo, né? Então, ele traz aqui o D, vai trazer o DA e vai hífen DA e o underline M. Aliás, hífen D e underline M. Então, a gente já vai ver certinho como que vai ficar esse daqui, tá? Então, essa barrinha está sobrando aqui. E aí, eu vou trocar. Então, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Olha lá, ó. Ele trocou tudo por asterisco. Não é o que eu quero fazer, né? Aliás, colocou um S aqui, né? Então agora ele está se comportando certo, pegando todas. Só que viu que ele repara que ele comeu o D e o M por causa desse barra W. Se eu tirar esse barra W, ele vai fazer certinho. Mas eu preciso dele. Opa! Eu preciso dele porque eu preciso mudar essa letra aqui para maiúsculo. E aí, como que a gente faz? Aqui eu posso passar uma função. Uma função que daí ele vai pegar a ocorrência que encontrou nesse filtro aqui, que vamos supor que seria esse CH aqui, né? O caractere, vou colocar aqui CH. E aí o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um return CH na posição 1. Por que posição 1? Lembra que começa de 0. A 0 vai ser o quê? O delimitador, o if, underline, o espaço. E a posição 1 vai ser a letra que vem junto, né? Do filtro que nós fizemos aqui, tá? Então, pega a posição 1 e dou um to upper case, tá? E só para a gente ver aqui como que ele está vindo, esse SCH aqui, eu vou dar um console log CH, tá? Então, vamos rodar aqui. Olha lá, ó. Ele achou o CH traço D, hífen D, e achou na segunda vez que ele rodou, né, a verificação, ele continuou verificando no replace, ele achou o underline M. E aí, o que ele fez? A gente pegou, ignorou a posição 0, que é o delimitador, e a posição 1 a gente foi e trocou para maiúsculo, né? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, olha lá, ó, ele manteve a primeira palavra sem mexer e começou a verificar, fazer alterações a partir da segunda palavra, né? Então,
é uma outra forma de resolver esse desafio de codificação aqui, tá? Então é isso, pessoal. O desafio de hoje é isso. Comenta aí como você resolveria esse desafio. Em programação não se tem um caminho único para você chegar no seu destino, vamos dizer assim, né? Você pode percorrer vários caminhos, caminhos diferentes, e no final chegar no mesmo destino ou na mesma solução. Então comenta aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, né? Se inscreva no canal para receber notificações de mais vídeos como esse e outros que nós vamos postando aqui, outros conteúdos interessantes. E tem uma questão aqui, acabei não rodando. Vamos rodar os testes, né? Então, por exemplo, se eu der aqui um node testes, ponto, olha lá, ele vai rodar. Deixa eu tirar o console log aqui. Aí, ele vai rodar e vai passar todos os testes, tá? Então tá aqui. Por que deu esse montante de testes que a gente já vai ver lá? Mas isso aqui na solução 2. Eu vou comentar aqui a solução 2 e vou pegar a primeira que nós fizemos. Vou rodar os testes aqui. Olha lá, beleza. Então, funcionou. Aqui, eu tenho aqui alguns testes. Então, por exemplo, se eu receber vazio, ele tem que retornar vazio. Se eu receber nesses formatos aqui, ele tem que retornar no formato que está aqui, tá? Ele está descrevendo aqui. Mesma coisa aqui, né? E aí eu tenho um teste aqui, um random tests. Só lembrando que esse código fica disponível no link aqui abaixo para você, na descrição, para você acessar o repositório. Ele faz o quê? Ele tem uma função que cria uma função que cria, né, os testes, né, ele tem um laço aqui, e daí ele vai fazendo, ele vai verificando, por exemplo, ele vai montando, ele faz um sorteio, vamos dizer assim aqui, de 0 a 3, e ele pega aqui de 0 a 3, são 4 posições, lembram disso? Alguma desses ocorrências aqui, e vai montando a frase, ó, sempre com underline, underscore, tal, e monta o teste. No final ele chama o camel case, e aí a solução que foi codificada aqui, e ele no teste aqui ele tem uma solução paliativa, ó. Pode ver que ele tem aqui uma outra forma de fazer, né? Muito parecida com a solução que nós codificamos aqui, a segunda, ok? Então vai estar disponível aqui para você dar uma estudadinha nesse carinha aqui, tá? E espero que você tenha gostado e até a próxima.